Bom dia a todos, a vocês que estão aqui e a vocês que nos acompanham pelas redes sociais, sejam todos bem-vindos. Hoje rezamos o 7º dia de Solange Aires e Zorico Ferreira, em ação de graças pelos 80 anos de vida de Genesi. Dispostos a deixar que o Senhor realize sua obra em nossa vida, somos questionados nesta liturgia sobre quem é Jesus. A resposta de Pedro nos compromete com o reino de Deus e nos impele a dar também uma resposta pessoal, inspirada pela sabedoria divina. Celebramos dando graças ao Pai por todos os que se põem a serviço da comunidade, todos em pé para iniciarmos a Santa Missa cantando. Desde sempre Deus pensou e no ventre consagrou esse simples pecador, pelo nome me chamou, para o mundo então eu vim, demorei mas descobri que aqui é meu lugar, eu nasci pra me doar. Fazer o que Deus faz. Sou de Deus e já não me pertenço mais. Nada, nada me fará voltar atrás. Nada, nada pode desfazer o que Deus faz. Sou de Deus e já não me pertenço mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda a alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, à nossa Santa Missa, missa do 21º domingo do tempo comum. É com muita alegria que nós nos reunimos aqui para celebrar a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, sua paixão, morte e ressurreição. De domingo a domingo a igreja se encontra para celebrar o seu Senhor e para aguardá-lo também, e para dizer: vem, Senhor Jesus. Nós aguardamos a vinda de Cristo, esta é a nossa esperança. Queremos rezar nessa missa por todas as pessoas da nossa comunidade que mais necessitam. Rezar pelas pessoas doentes, rezar pelas famílias enlutadas e, de modo especial, rezar hoje pelo 7º dia de Solange Aires e Zorico Ferreira. Rezar pelo descanso eterno de nossos irmãos falecidos e rezar pelos seus familiares para que superem esse momento de luto, de dor, com a esperança que nos move, a esperança que brota do Santo Evangelho. E no dia que nós celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos todos necessitados da misericórdia do Pai. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Kyrie eleison.
eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores tão humilhados, Cristo eleison, Cristo eleison, Cristo eleison, Cristo eleison. Senhor, que intercedes por nós junto ao Pai, que nos perdoa. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, glória a Deus no céu e paz na terra. Glória, glória a Deus no céu e paz na terra. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor. Glória, glória a Deus no céu e paz na terra. Glória, glória a Deus no céu e paz na terra. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor a Sobina, o administrador do palácio: eu vou te destituir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Acontecerá que nesse dia chamarei meu servo Eliacim, filho de Hilcias, e o vestirei com a tua túnica
e colocarei nele a tua faixa. Porei em suas mãos a tua autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu o farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá, e ninguém poderá fechar. Ele fechará, e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como estaca em um lugar seguro, e aí ele terá o trono de glória na casa de seu pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Eu agradeço o vosso amor, vossa bondade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor na minha alma. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos.
Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos, impenetráveis os seus caminhos! De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma redistribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, com muita alegria que nós hoje nos reunimos para celebrar a paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, como mencionamos no início da celebração. Todo domingo é uma celebração da Páscoa. É a celebração da Páscoa do cristão. Por isso é o dia de nós nos reunirmos para escutar a palavra de Deus, para nutrir a nossa fé, renovar a nossa esperança. Jesus hoje no Evangelho nos ensina várias coisas que nós poderíamos aqui dizer, cada parte em uma única homilia, ou, melhor dizendo, cada parte poderia ser uma homilia. Em cada aspecto que Jesus fala com os seus discípulos aqui, nós poderíamos tirar para a nossa reflexão. Mas vamos tentar, então, fazer uma síntese de tudo isso e dizer o ponto central do Evangelho de hoje. Jesus pergunta para os seus discípulos, certamente para aqueles mais próximos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, o que estão dizendo por aí a meu respeito? Essa é a pergunta inicial. O que estão dizendo aí a meu respeito? Jesus não está curioso para saber a opinião dos outros a respeito dele. Na verdade, ele quer chegar no ponto de saber
o que os discípulos pensam dele, para ele poder assim dizer quem são os discípulos. Então os discípulos respondem. Alguns dizem que é João Batista. Herodes estava dizendo por ali que João Batista havia ressuscitado. Herodes, que tinha matado João Batista, arrancado a sua cabeça por causa dos caprichos da sua mulher e também por causa da sua negligência, podemos dizer assim, para não usar uma palavra mais forte, em beber demais. Então Herodes ficou vulnerável e acabou matando João Batista para atender os caprichos da sua mulher, que não era sua mulher. E ele então estava espalhando que Jesus era João Batista que havia ressuscitado dos mortos. Então alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias. Bom, Elias tinha subido para o céu num carro de fogo. E havia em Israel uma esperança de que nos tempos messiânicos Elias voltaria. Elias voltaria do céu assim como ele foi. Outros, ainda que é Jeremias, também um profeta que o povo aguardava a sua volta. Ou alguns dos profetas. Então, é tudo notícia que das pessoas, o que as pessoas estão falando de Jesus Cristo. Então Jesus vem com uma pergunta fundamental: e vós, quem dizeis que eu sou? Quer dizer, isso é o que estão falando por aí. Mas vocês que estão ao meu lado, vocês que estão escutando a minha pregação, vendo os sinais que eu realizo, o que vocês dizem a meu respeito? E Pedro então toma a frente e faz ali a profissão de fé, que é a profissão de fé de todos os apóstolos, que é a profissão de fé da igreja, a profissão de fé dos discípulos verdadeiros de Jesus Cristo, aqueles que tiveram uma experiência pessoal com ele. Então Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Com essa resposta, Pedro está dizendo que não é meramente um profeta, ou meramente uma pessoa qualquer, mas é de fato o Deus que está conosco, o Emanuel, Deus que se fez carne. Esta é a resposta, então, fundamental da igreja. Quem é Jesus para nós? O que dizem por aí não interessa. O que dizem por aí não afeta aquilo que ele é. Os discípulos verdadeiros de Jesus têm que saber necessariamente que Jesus é Deus, o Filho do Deus vivo, o Messias, o Cristo, o ungido. Então, Messias significa ungido em hebraico, Cristo significa ungido em grego. Então ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. Esta resposta de Pedro é a resposta correta, mas ainda é incompleta. E é por isso que no final do Evangelho Jesus diz: não contem isso a ninguém. Vocês precisam ainda passar pela experiência da cruz para entenderem o que significa ser Messias. Eu sou o Messias, mas Jesus pede o segredo, que a teologia chama de segredo messiânico. Espera, não contem a ninguém. Vai chegar o momento que vocês vão entender plenamente esta resposta que vocês mesmos deram. Então, diante desta resposta dos discípulos, desta resposta dos seus apóstolos, que vem na boca de Pedro, Jesus aqui, então, olha para Pedro e declara: feliz és tu, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Quer dizer, Pedro, ele adquiriu esta resposta não nos livros, ele adquiriu essa resposta
não com a opinião dos outros. Ele adquiriu essa resposta com uma experiência com o Pai. Foi o Pai que te revelou isso, Simão. E você é feliz porque você tem um coração aberto para o Pai. Você tem um coração aberto para decifrar a palavra de Deus, para escutar a palavra de Deus, para ser instruído por ela. E veja, eu repito, Pedro declarou a sua fé em Jesus como Deus, não porque as pessoas disseram algo, não a partir da opinião dos outros, mas a partir da sua experiência pessoal com Jesus Cristo e da sua experiência com o Pai, com Deus, com o Pai de Jesus Cristo. Então, esta abertura de Pedro para as coisas de Deus lhe possibilitou entender, compreender que aquele que está diante dele é o Deus conosco, é o Emanuel, é o Deus encarnado, é o verdadeiro Deus que se fez verdadeiro homem para estar no meio de nós, para estar conosco. Então foi o meu Pai que te revelou isso. Daí vem então as consequências, podemos dizer assim, ou os efeitos desta fé de Pedro. Jesus olha para Pedro e diz: por isso, quer dizer, porque você tem abertura para o Pai, porque você tem a fé verdadeira dos discípulos, por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Então Pedro, porque ele declarou a sua fé, a fé verdadeira dos discípulos de Jesus, ele agora tem a autoridade sobre os discípulos, a autoridade sobre a igreja. Sobre esta pedra eu vou construir a minha igreja. E aqui então dá pano para a manga. A gente teria muito o que refletir sobre esta expressão de Jesus. Primeiro, Jesus quis uma igreja. Então dizem por aí que placa de igreja não salva. Dizem por aí que placa de igreja não interessa. Que Jesus não quis uma igreja. Que Jesus pregou o amor, a bondade, a generosidade. Que Jesus pregou a fraternidade. Mas ele não quis uma igreja assim como nós temos, hierárquica, estrutural. Ele não quis, ele quis. Está aqui a minha igreja. Se eu não me engano, é um pronome possessivo. Minha igreja. Jesus, ele de fato quis uma igreja e fundou uma igreja. E fundou sobre uma fé, sobre uma pedra, que é Pedro. E por isso Pedro, desde o início, é respeitado pelos seus apóstolos. Vou dar um exemplo. Quando Jesus ressuscita, ou quando Maria Madalena percebe o túmulo vazio e vai contar para os apóstolos, Pedro e João saem correndo para ver. João chega primeiro, mas não entra no túmulo. Ele chega primeiro porque ele é mais jovem, ele chega primeiro porque corre melhor, mas quando chega no túmulo vazio, ele espera Pedro chegar. É um detalhe que o Evangelho conta para dizer que João sabe da primazia de Pedro, sabe que Pedro tem precedência sobre os apóstolos. João sabe desta passagem da vida de Jesus e dos apóstolos. Então, nesse momento, nos revela que Pedro, desde o início, é considerado o chefe da igreja. Quando Paulo tem uma questão para resolver a respeito da circuncisão dos pagãos. Bom, era uma controvérsia. Os judeus já são circuncisos, então eles entram para o cristianismo, são batizados e pronto, já tem a circuncisão. E os pagãos? Vai ter que circuncidar esse povo também?
Paulo não concorda. Pedro diz que sim, Paulo diz que não. A circuncisão agora é no coração, é uma marca no coração. Não precisa impor isso aos pagãos, apenas o batismo. Mas, como Pedro tinha uma outra opinião, Paulo vai lá para se reunir com Pedro. Ele tenta e consegue persuadir Pedro a pensar diferente. Mas por que Paulo faria isso? Porque entende que é Pedro que está à frente, que é Pedro que está à frente da sua igreja, da igreja de Jesus Cristo. Embora ele seja um apóstolo também, embora ele seja uma figura importante na sua época, ele se submete a Pedro. Então está aqui o momento em que Jesus declara Pedro como chefe da sua igreja, Pedro como aquele que deve conduzir os seus irmãos. E também depois de ressuscitado, Jesus aparece para Pedro e diz: apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Sim, eu te amo, Senhor. Apacenta os meus cordeiros, apacenta o meu rebanho, apacenta a minha igreja, cuida dos seus irmãos. Então, meus irmãos, diante desta declaração de Jesus, nós temos que parar com essa conversa. Católico tem que ter convicção. Jesus quis uma igreja. E qual é esta igreja? É a católica. É esta igreja que você está. É esta igreja na qual você foi batizado. Esta igreja é a igreja de Cristo. Nós não podemos ter dúvidas disso. Nós não vamos aqui refletir se os outros que estão fora vão se salvar, não interessa nesse momento. Pode ser uma reflexão posterior, mas aqui quero deixar claro para vocês, diante da oportunidade que o Evangelho nos dá. Jesus quis uma igreja, e esta igreja é a igreja católica, a minha igreja. E esta igreja tem como chefe, lá no início, Pedro. E todos os seus sucessores em Roma são considerados pedras, são considerados aqueles que devem governar a igreja. Nós chamamos de Papa. Pedro foi o primeiro Papa, e o último que nós temos é o Papa Francisco. Então a igreja, nos seus papas, Cristo nos seus papas, conserva ou nos dá um ponto de unidade sobre esta pedra, quer dizer, uma coisa imóvel, firme, estável, perene. Sobre esta pedra eu vou construir a minha igreja. Então aqui é um ponto de unidade, é um ponto que não se abala, é um ponto que não racha, que não tem trincas, é um ponto estável sobre esta fé. E qual é a fé da igreja? Volto a dizer que Jesus, filho da Virgem Maria, é o Filho de Deus. Nós seguimos, ou nós somos orientados, nós cultuamos, nós adoramos o Filho de Deus. Não um profeta qualquer, não uma pessoa que voltou, mas é Jesus que veio para ser Deus conosco, para ser o Emanuel. E outra expressão importante, e aqui eu concluo a nossa reflexão, Jesus, ele, ao mesmo tempo que ele diz para Pedro uma verdade, ele já nos adverte: as portas do inferno não poderão vencê-la. O que dá a entender com esta frase de Jesus? Que o inferno, constantemente, até o fim, vai tentar infiltrar-se nesta igreja. O inferno vai tentar combater esta igreja, mas não vai vencer. Se não houvesse uma batalha, se não houvesse uma guerra, se não houvesse uma disputa, Jesus nem ia falar aqui de vitória, não tem sentido. Ele diz que haverá vitória, dando a entender que haverá luta, haverá guerra, haverá batalhas. Mas no fim, o inferno não vai vencer a sua igreja.
Jesus dá a garantia para os seus apóstolos e para nós. Esta igreja que é minha, fundada sob Pedro, que terá Pedro como ponto de unidade, como chefe, esta igreja fundada sobre a fé de que eu sou Deus, vai passar por muitos momentos difíceis. E a história da igreja comprova isso. A igreja desde o início, e desde o inicinho, podemos falar que Judas, um dos apóstolos, que pertencia à igreja de Cristo, foi o primeiro a vender Jesus Cristo, por poucas moedas, a se corromper. Foi um corrupto dentro do grupo dos apóstolos. Ali debaixo do bigode de Jesus tinha Judas. Jesus já sabia que Judas iria vendê-lo. Jesus já sabia, porque afinal de contas ele é Deus. Só que ele acreditou em Judas até o fim. Ele apostou em Judas até o fim. Ele deu todas as oportunidades para Judas se converter, mas ele não se converteu, não mudou. Além de roubar da bolsa, porque ele era o que cuidava do dinheiro dos apóstolos, ele roubava. Inclusive, quando aquela mulher pecadora vem lavar os pés de Jesus com um óleo caríssimo, perfumar os pés de Jesus com óleo, Judas fala: mas para que gastar dinheiro com esse óleo? Tantos pobres aí morrendo de fome, e a gente gastando dinheiro com perfume nos seus pés? Jesus diz: pobres sempre tereis, mas a mim vocês terão por pouco tempo. Esta mulher aqui está fazendo isso porque ela me ama. Deixa ela expressar o seu amor a mim. Então Judas já é o primeiro, podemos dizer assim, mais evidente de dentro da igreja que se corrompeu. De dentro da igreja que mostra que as portas do inferno querem prevalecer, querem vencer, mas não vencem. Veja onde nós estamos. 2000 anos depois, apesar da fraqueza de Judas, estamos aqui, celebrando a Eucaristia, ouvindo a palavra de Deus, manifestando a nossa fé. Tem duas famílias aqui celebrando o 7º dia. Por quê? Porque nós temos fé em Jesus, que Ele é o Filho de Deus. Nós temos fé no Cristo, Filho do Deus vivo. Judas, lá atrás, foi um membro da igreja, um apóstolo, que traiu o Cristo, que vendeu Jesus Cristo, e no entanto a sua igreja permaneceu. E ao longo da história, até esta semana passada, nós ouvimos a possibilidade de mais um membro da igreja ter feito como Judas. É uma possibilidade, está sendo investigado ainda. A gente reza para que não seja, mas se for, a igreja prevalecerá. Se for verdade, as portas do inferno terão mais uma vez tentado sobre esta igreja, tentado prevalecer-se sobre esta igreja, mas não vai. Nós temos a garantia do Cristo. As portas do inferno jamais poderão vencer esta igreja. A igreja de Jesus Cristo vai vencer. Apesar dos pecados de Judas, apesar dos pecados de tantos padres, bispos, papas, leigos, pais de família, cristãos, ao longo de 2000 anos, apesar das corrupções que acontecem, dos crimes em nível da sexualidade, pedofilias, corrupção, apesar de outros escândalos que nós cometemos, cada um de nós, membros da igreja, com nossos pecados, ferimos esta mesma igreja. A igreja não sou eu, a igreja somos nós, e cada um com o seu pecado pessoal fere a igreja e mostra que as portas do inferno tentam sempre prevalecer, mas não vão vencer.
Então nós vamos continuar firmes na nossa igreja, que é a igreja de Cristo, porque quem dá garantia não é o Padre Geraldo, é o próprio Cristo. E se o Padre Geraldo, Deus o livre, se tornar um criminoso, a comunidade continua, a igreja continua, a fé continua, porque tudo isso é anterior ao Padre Geraldo. Tudo isso é anterior ao João, a Maria. Tem tanto João e Maria, né? A gente usa esse nome, mas não interessa quem seja. O Pai eterno é anterior a todos nós. O Cristo, Filho do Deus vivo, é anterior a todos nós. E também a igreja fundada por Jesus Cristo é anterior a todos nós e tem a assistência de Cristo, a garantia de Cristo, e ela vai vencer. O que nos resta diante disso é pedir que Deus nos ajude a vencer os nossos próprios pecados que maculam esta igreja. Que Cristo nos ajude a vencer as nossas fraquezas que maculam esta igreja que é dele, que mancham a reputação desta igreja, que mancham a ação da igreja, que poderia ser mais ampla, poderia atingir mais pessoas, que escandaliza pequeninos. Sabemos que vai vencer, mas é preciso a gente rezar e pedir que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a ser fiéis, nos ajude a cada um de nós a sermos de fato fiéis à palavra, aos ensinamentos, a Cristo, dando testemunho de santidade, de perseverança, de amor ao próximo, de esperança. Todos nós somos responsáveis também por esta batalha. Nós devemos batalhar contra o inferno, que quer tomar, que quer vencer. Não vai vencer, mas é preciso batalhar. Primeiro, batalhar contra as nossas próprias fraquezas. E, é claro, ajudar os irmãos com as suas fraquezas, para que eles consigam vencê-las, para que eles consigam superá-las. Que Deus nos ajude, que São Pedro, responsável pela sua igreja, pela igreja de Cristo, nos apacente, cuide de nós, que somos muitas vezes ovelhas desgarradas, ovelhas rebeldes, mas que Ele complete a obra começada, como nós rezamos no Salmo, que Ele complete em nós a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai em nós a obra começada. Não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Façamos o nosso ofertório. No altar do Senhor, coloquemos o pão, o vinho, para serem transformados em corpo e sangue, e também coloquemos a nossa vida, para que Deus a transforme e mude a nossa vida também, transformando ela em dom para a comunidade, para a igreja. Ó Pai, te apresentamos tudo que temos e somos. É teu nosso coração, nossa gratidão e nosso louvor.
É teu nosso coração, nossa gratidão e nosso louvor. Recebe os frutos de nossas mãos, sinais de tua bênção, que conosco estás. O pão trazido ao teu altar, que logo será corpo do amado Jesus. Ó Pai, te apresentamos tudo que temos e somos. É teu nosso coração, nossa gratidão e o nosso louvor. É teu nosso coração, nossa gratidão e nosso louvor. Orar, irmãos e irmãs, para que levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo sacrifício da cruz oferecido uma só vez, conquistastes para vós um povo, concedei à vossa Igreja a paz e a unidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz, a voz dos anjos e a voz dos santos todos para cantar. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Céus e terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Oração Eucarística 5. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Eis o mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se renova a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa Igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade, e a Lindomar, que é bispo desta Igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, Senhora da Guia, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes, no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. De modo especial, Solange Aires e Zorico Ferreira. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança,
aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, diz o Senhor, e eu o ressuscitarei no último dia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salva. Nós vamos receber a Eucaristia. Quando você estiver se aproximando do ministro, retire a sua máscara, abaixe a sua máscara antes de receber a Eucaristia nas suas mãos. Receba com piedade, receba com calma, receba com paciência. E aqueles que neste momento não podem comungar, faça a sua oração. Peça a Jesus, misericordioso, que venha sobre você, preencha o seu coração neste momento. Você que está em casa também, faça a sua oração com profundidade. Reze, converse com Jesus, peça que Ele agora sacie a sua sede, mate a sua fome de Deus. Fica, Senhor, comigo, preciso de tua presença para não te ofender. Sabes quão facilmente sou fraco e te abandono, preciso de ti para não cair. Fica, Senhor, comigo, se queres que eu te seja fiel, seja-me aquele abrigo. Pois embora minha alma muito pobrezinha deseja ser pra ti lugar de consolação, carinho e adoração, um ninho de amor, então, quietude profunda oração. Não peço
Confesso que não mereço, mas tua presença, ó Deus, quero ter. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a tua voz. Fica, Senhor, comigo, fica, meu grande amigo. Fica, Senhor, comigo, fica, meu grande amigo. Não peço que não mereço, mas tua presença, ó Deus, quero ter. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a tua voz. Tu és minha luz, sem ti ando nas trevas. Fica, Senhor, para me dar a conhecer tua vontade. Fica, Senhor, comigo, fica, meu grande amigo. Minha alma é tão pobrezinha, seja meu único abrigo. Quero sua companhia, muito preciso ouvir-te, Senhor. Tanto desejo amar-te. Fica, meu grande amor. Oremos. Ó Deus, fazei agir plenamente em nós o sacramento do vosso amor e transformai-nos de tal modo pela vossa graça que em tudo possamos agradar-vos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Não precisam sentar, não, só apenas um aviso. Dia 27, quinta-feira próxima, nós vamos, é dia de Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, padroeira das mães que oram pelos filhos. Nós vamos introduzir a imagem aqui na nossa igreja, ela vai ser posta aqui onde está São Miguel Arcanjo. Nós faremos a missa de Santa Mônica, a entronização e bênção da imagem de Santa Mônica, e será aberta para a comunidade. Então, a partir de segunda, vocês podem vir na igreja buscar o número do assento, aqueles que quiserem participar da missa de Santa Mônica, na quinta-feira, às 19 horas. E também iremos transmitir pelas redes sociais, vocês podem acompanhar. Vamos agora rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora da Guia que interceda pelo descanso eterno de Solange Aires e Zorico Ferreira. E também cuide dos seus familiares, estão aqui, né, os familiares. Levanta a mão os familiares da Solange, por favor, vamos ver. E os familiares do Zorico estão por ali, né? Então vamos rezar pedindo a Nossa Senhora que cuide de vocês também e ajude vocês agora, nesse momento que vocês precisam de muita esperança, de muita fé, para superarem este momento de ausência, de saudade, de dor. E que Nossa Senhora una vocês. Uma família dividida dificilmente consegue superar as dificuldades. É igual a igreja, né? Nos momentos que surgem escândalos, nos momentos que surgem feridas, se a gente se divide e começa a falar mal um do outro, jogar um ao outro, né, na rua, né, no lixo, a gente não consegue se recuperar. Então a família, é claro, nesse momento
Que Nossa Senhora ajude vocês a superarem, mas também a se unirem, ficarem mais juntos, né, se unirem para superar a saudade e também desfrutar da presença um do outro enquanto o outro ainda está vivo, né? Pessoa que está do nosso lado, qualquer momento pode morrer, qualquer momento pode ir embora. Então eu preciso aproveitar a presença dele, desfrutar da presença do meu irmão enquanto ele está comigo. Então vamos pedir a Nossa Senhora, por cada um de nós também, pela nossa igreja, nesse momento sofre e sofrerá até o fim, isto e tantas outras coisas, mas vai prevalecer, vai vencer. Assim como esta família vai vencer se tiver fé, estas famílias, né? Se tiverem fé, se tiverem esperança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus sobre nós, sobre a nossa semana, para que a gente tenha uma semana abençoada, uma semana na presença de Deus, na bênção de Deus. Coloquemos na presença de Deus também os nossos irmãos pelos quais nós queremos invocar, clamar esta bênção, para que esta bênção os alcance. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Desde o ventre da minha mãe já me conhecia. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando o seu eterno